Um clássico cult do terror psicológico protagonizado por duas das maiores atrizes da era de ouro de Hollywood é o filme comentado no quadro das antigas. Hoje, no Cinefilu, o que terá acontecido a Baby Jane? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. O que terá acontecido a Baby Jane é um filme de terror psicológico norte-americano de 1962, dirigido pelo Robert Aldrich, baseado em um livro homônimo do ano de 1960. O longa é protagonizado por duas das maiores atrizes da era de ouro de Hollywood e, na verdade, de todos os tempos do cinema norte-americano. A icônica Bette Davis como a personagem Baby Jane e a grande Joan Crawford como sua irmã Blanche, que vai passar por maus bocados, para dizer o mínimo, na mão da Jane. E os bastidores desse filme são um caso interessante à parte, porque na vida real, essas duas atrizes, elas tinham uma rixa, várias intrigas entre elas. Na época das filmagens, elas já eram duas grandes estrelas com a carreira meio em declínio, né? A gente sabe como Hollywood trata as atrizes com um pouco mais de idade até hoje, imagina ali na década de 60. Sem falar que, sendo elas duas das maiores atrizes da indústria, acabava rolando uma briga de egos ali também. E essa briga foi até levada para o set de filmagem, segundo os boatos, né? Contam as fofocas que em uma cena que a personagem da Baby Jane tem que bater ali em sua irmã Blanche, a Bette Davis aproveitou e deu um safanão de verdade na Joan Crawford. E aí a Joan acabou se vingando do seu jeito ali também da Bette. E obviamente o estúdio, a Warner, acabou usando essa rivalidade entre as atrizes, que já era conhecida das revistas de fofocas, e supostamente até alimentando essa rivalidade no set para chamar atenção para o filme. E essa história dos bastidores desse filme e dessa rivalidade entre a Bette e a Joan é tão interessante que ela foi retratada na minissérie Feud, de 2017, criada pelo Ryan Murphy, que traz duas outras grandes atrizes, a Susan Sarandon e a Jessica Lange, interpretando os papéis da Bette Davis e da Joan Crawford, respectivamente. E já deixo aqui a recomendação dessa minissérie também, porque ela é ótima, super bem feita e muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais dos bastidores desse filme, que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as atrizes e essa rivalidade entre elas, e até mesmo como Hollywood tratava essa suposta rivalidade, como que tratava as atrizes que iam envelhecendo também. Mas também o que terá acontecido a Baby Jane não chamou atenção só por trás das câmeras. Apesar de, na época do lançamento, as críticas terem sido mistas, o filme foi indicado a 5 Oscars e hoje em dia ele é um clássico cult. Ele é construído como um terror psicológico e nele a gente vai acompanhar as duas irmãs, a Baby Jane, que na sua infância era uma estrela mirim que se apresentava nos teatros vaudeville com seu pai, que mimava ela e explorava o seu talento para conseguir uma grana, né? E dessa forma tinha todas as atenções do pai e do público e acabava sendo uma menina bem mimada, e por outro lado sua irmã Blanche era totalmente negligenciada. Porém, na vida adulta o jogo virou e aí a Blanche virou uma grande atriz ali no cinema de Hollywood, enquanto a Jane não conseguiu emplacar mais o seu estilo de atuação e acabou caindo no descrédito e no alcoolismo. Apesar disso, por uma promessa que fez para a mãe, a Blanche acabava ajudando a Jane com alguns papéis, ajudando ali ela a manter algum tipo de carreira também. Porém, o ponto inicial realmente dessa trama que a gente vai ver desenvolvida é um acidente misterioso que acaba deixando a Blanche em uma cadeira de rodas e que acaba deixando à mercê da ressentida Jane. Bom, pessoal, como eu destaquei até agora, a gente tem nesse filme duas das maiores atrizes de Hollywood e não dá para negar a importância das atuações delas aqui para esse filme.
A Joan Crawford faz a gente se compadecer realmente da situação da Blanche. É uma atuação um pouco mais sutil, mas ela faz de forma muito eficiente e ela até um pouco boazinha demais, sem a gente nem entender direito o porquê, mas sem fazer com que a gente desacredite daquilo. Já a Bette Davis tem um papel muito mais espalhafatoso e chamativo, mas ela é um espetáculo. Tanto que essa atuação levou a 10ª indicação dela ao Oscar. A atuação dela faz a gente ter raiva e desprezo pela Baby Jane por todas as crueldades que ela vai cometendo com a irmã e que vão num crescente no filme. E ao mesmo tempo ela consegue passar toda a loucura da personagem que ficou presa ali na sua infância, aquele sucesso que ela teve. É quase tragicômico a gente ver como até no visual ela acabou ficando presa numa representação infantil e como ela não gosta de se ver uma mulher mais velha. E talvez, se não fosse uma atriz tão boa, esse papel ele ficaria quase caricato, seria cômico por ser tão bizarro, com suas vestes e penteados infantis, com o fato dela querer recriar o seu número igualzinho, agora como uma mulher adulta. Mas a Bette Davis consegue entregar ali o limiar da loucura, do bizarro, da seriedade e do perigo. E conforme passa a narrativa, as atitudes da Baby Jane vão ficando cada vez mais terríveis e a gente vai se surpreendendo com o grau de crueldade, com o terror psicológico mesmo que ela cria na irmã e como que suas atitudes vão se agravando. No início ela apenas isola a irmã do mundo, como se já não fosse grave, e depois as coisas vão tomando outra proporção. E cresce a atenção do filme e os traumas que ela vai causando também. E eu diria até que o que terá acontecido a Baby Jane quase faz ali um estudo psicológico das personagens, mas principalmente da personagem título, porque ela tem essa loucura, mas também tem vários sentimentos ali de ressentimento, de inveja, de culpa, ao mesmo tempo que quando ela chega perto de ser pega pelas suas atitudes, ela se infantiliza. Então eu acredito que quem gosta de psicologia vai gostar de assistir esse filme. E o macabro das situações ele é reforçado pelo grande contraste entre sombra e luz que é utilizado em algumas cenas. O filme é em preto e branco, então a gente tem esses pretos muito fortes naquele cenário daquela mansão um pouco estranha em que elas vivem. Então todo aquele cenário ele ajuda a dar esse tom ainda mais estranho pro filme. Então, apesar de eu achar que o filme às vezes acaba repetindo algumas situações, o que faz com que o primeiro ato ali seja um pouco longo e que o personagem do Edwin Flagg até poderia ter sido mais explorado ali, que seria interessante ver as interações dele com a Baby Jane um pouco mais ali no filme, até porque ele também é meio que um filhinho da mamãe ali. Da mesma forma que Baby Jane era mimada pelo seu pai, a gente percebe que ele é mimado pela mãe, só que ele também a despreza. Aí eu fiquei pensando que seria sido interessante ver um pouco mais dessa relação. Mas de qualquer forma, o filme realmente causa atenção. A gente teme pela personagem da Blanche. As atuações acabam engrandecendo ainda mais o terror que a gente vai assistindo e a gente ainda tem uma revelação final ali que deixa tudo mais interessante. Inclusive, a minissérie Feud, ela usou uma das frases ditas nesse final para fazer uma ligação entre a vida dessas personagens com a vida das atrizes mesmo, que é muito interessante e faz a gente ficar pensando. Bom, pessoal, o que terá acontecido a Baby Jane e a minissérie Feud, ambas estão disponíveis para streaming na HBO Max, caso vocês fiquem interessados em assistir. E claro, depois me contem nos comentários o que vocês acham desse filme, se vocês já assistiram. Obrigada por seguir até aqui comigo, dê um like no vídeo se vocês gostaram e logo eu volto. Então, até a próxima!